alegadamente mundial chamado Stop Bolsonaro promete manifestações presenciais e virtuais em pelo menos 50 cidades do mundo contra o presidente Jair Bolsonaro no próximo domingo, dia 28. Com variações, os organizadores pretendem denunciar uma suposta falta de política do governo brasileiro em relação ao coronavírus e os acenos, segundo eles, de grupos pelo fim da democracia. Além disso, está marcado para daqui a pouco o evento online denominado Direitos Já, aquele em que os participantes vão se imaginar no Vale do Anhangabaú, como disse a organização. Apesar de falar em defesa da democracia, o comando da ação barrou a presença de Sérgio Moro. Dissemos ontem aqui, a possibilidade de Moro participar do evento online gerou revolta em Guilherme Boulos. O líder de Movimento Sem Teto avisou que se Moro entrasse por uma porta, ele sairia por outra. E aí, Fios, esses movimentos, o Stop Bolsonaro e os Direitos Já? Não, eles deveriam ir para a frente do STF, em primeiro lugar, né? Se o problema é a pandemia, então eles têm que ir para o STF. O STF deu a caneta mágica para os governadores e prefeitos gerirem a pandemia. O que o governo federal fez foi dar dinheiro, né? Foi dar dinheiro. Então, se é esse o pretexto, né, Vitor? Porque são pretextos, né, coitados? Eles estão em busca. É que nem o reitor lá de Rosário, eles saem em busca de qualquer pretexto para dizer, ei, o fascismo tomou conta do Brasil. Um evento mundial, né? O evento mundial é que não vai encher a avenida, um quarteirão da Avenida Paulista, né? Virtual, inclusive, né? Exatamente, eles têm virtudes virtuais, né? Esses personagens. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo com a pandemia, não adianta ficar seguindo certos veículos de imprensa que estão fazendo um papelão, tipo o Washington Post, para dizer, não, o Brasil vai ser o campeão mundial do coronavírus. E aí aquela desonestidade intelectual que é retirar a proporcionalidade, né, que é não colocar as mortes por milhão e dizer que isso foi porque o fascista maluco mandou todo mundo para a rua. Isso não aconteceu no país, ao contrário, o Brasil teve nos seus principais centros lockdown. Lockdown, inclusive, né, aparentemente um lockdown político para confrontar a posição do presidente, que era pelo lockdown horizontal, né, vertical, como se diz, isolamento dos grupos de risco. E a partir desse aprisionamento, né, vários desses gestores seguiram mantendo os transportes públicos não só em funcionamento, como em aglomeração. Então, na minha opinião, hoje foi uma péssima gestão, tem sido uma péssima gestão da pandemia, sem critério, né? O fica em casa não é vacina, como já dissemos aqui, não é panaceia, e os que circularam, que deveriam sim ter tido a presença de agentes do Estado para disciplinar, para ter o distanciamento social, né? Para ter todos os cuidados, para ter a máscara, para ter higienização, né? Para não deixar circular sintomático, nada disso aconteceu. Eles não queriam nem, eles fingiram que a humanidade toda podia ficar dentro de casa, e essa é a grande tragédia da pandemia. Aí eles querem ficar brincando de direta já, porque não tem mais o que fazer. Você, Augusto? Como disse o Guilherme, esse pessoal aí, das manifestações internacionais, essa turma cabe numa Kombi. Se eles mandarem algum documento para o Bolsonaro, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, recebesse um documento deles me acusando de descaso com a epidemia, eu falo, erro de remetente, manda lá para o Supremo ou mande para os governadores. Tá aí, o próprio Camilo Santana estava dizendo, ele nem foi à inauguração porque ele está cuidando da pandemia. Tremendo foco, né, de foco epidêmico. Ceará foi especialmente Fortaleza, eles é que estão cuidando. Como mostrou ontem, no programa de ontem, o ministro Paulo Guedes, dinheiro não tem faltado. Eles estão mandando tudo. A coordenação dos trabalhos é deles. São eles que determinam, avança, recua, e vem exibindo, olha, às vezes, certos atos de covardia exigem mais bravura do que atos de coragem em combate, daqueles que rendem medalha.
É preciso coragem para ser tão covarde. Os governadores, ao menor sinal de recrudescimento, de aumento do número de casos, eles já freiam e recuam. Não é assim. Não é assim. Nós vamos conviver com a pandemia, repito, até a vacina. Agora, voltando e não podemos ficar em quarentena até lá. E agora, de novo, vai começar aquela lenga-lenga. 43% só obedeceram, a culpa é do povo. O povo não tem como cumprir isso aí. Parem de demagogia. O povo não pode ficar isolado pela simples e boa razão de que ele morre de fome. E de que não há local para se isolar, porque qualquer família pobre é uma concentração. Eu já vou repetir isso aí 300 vezes. Mas recua, fica em casa. Eles querem vencer a guerra sem sair da trincheira. É isso. Agora, essa turma dos 70% são eles. 70%. Agora, eles estão querendo o quê? Derrubar o governo, fazer isso? Meu Deus do céu, eles ficam aí nessa guerra virtual ridícula. Ridícula. E o Lula diz que não vai, não anda em má companhia. O Boulos, que é um prontuário ambulante, ele devia ser preso porque ele revogou o direito de propriedade. Isso é inconstitucional. Isso que o Alexandre de Moraes deveria pegar aí por atos antidemocráticos. Não, ele está dizendo que não vai se entrar. O Sérgio Moro é o faroeste à brasileira, né? O bandido que prendeu o mocinho. Você, Zé Maria. Pois é, olha, eu até respeito manifestações, por exemplo, isso aí é o gabinete do ódio, né? Querendo pregar o ódio através das mídias sociais. Eu respeito, tem que ter mesmo manifestações, desde que decentes e com critérios, né? Agora, essas manifestações virtuais, geralmente, elas são recheadas de robôs. E isso aqui tira a credibilidade das manifestações. Eu, sinceramente, acho estranho, sem ideia, é contra o país, tem que apresentar, nós estamos num momento, no meio de uma gestão, onde se alguém tem algum interesse em política e melhorar a política, tinha que apresentar projetos, combater ali com projetos, com ideias, e não essa história de fora Bolsonaro e usar a pandemia. Eu vou te dizer aqui, nós estamos desde o início discutindo essa pandemia. Lá no início, né, eu fui me informar sobre o que estava acontecendo nas primeiras entrevistas com o Mandetta, quando ninguém pensava e ele já reunia ali dados sobre esta pandemia. Eu não conheço ninguém que tenha acertado integralmente e não conheço ninguém que tenha errado integralmente. O presidente Jair Bolsonaro acertou quando ele disse que era errado fazer aquela quarentena logo no início. Então, o que aconteceu? Por exemplo, aqui em Brasília, foi muito no início. Brasília está há muito tempo na quarentena, não aguenta ficar mais. E mesmo assim, o governador Ibanez entendeu, analisando ali, ele deve ter dados, para que a quarentena deve ser aprofundada, até lockdown aqui no Distrito Federal. É possível que aconteça a partir da segunda-feira. Então, o que eu digo é isso. Ninguém acertou integralmente e ninguém errou integralmente. Sabe por quê? Ninguém conhece esse vírus. E ontem aqui eu vi a fala, né, do ministro Paulo Guedes de uma coerência e de uma honestidade, sim, raras, principalmente em ministros que ocupam cargos assim. Sabe o que ele, resumindo o que ele disse? O seguinte, todos os que estão fazendo previsão aí de queda do PIB em tanto, não sei o que, eles vão errar, sabe por quê? Porque ninguém sabe de nada. Ninguém tem dados para definir o quanto o PIB brasileiro vai cair. Não é que esteja muito nem pouco, é que ninguém sabe, é tudo chute. Então, resumindo e insistindo de que é bom que se faça manifestações desse tipo, que se aguente também as respostas, e dizer o seguinte, ninguém errou e ninguém acertou. O presidente Jair Bolsonaro acertou. Veja os resultados aí na economia, né? Muitas empresas, se fala que em 30% das empresas que fecharam com a quarentena, não vão reabrir. Não estou defendendo as 30 empresas, estou defendendo mais de 300 empregos contidos nessas portas fechadas para sempre. Rapidinho, Augusto, você queria complementar?
Bem rápido. O problema eles não são democratas, porque todo democrata, por princípio, aceita e pratica o convívio dos contrários. Eles não aceitam ninguém, eles estão vetando pessoas, porque eles acham que quem não está nos 70%, imagina, que eles arbitrariamente fixaram, para usar a classificação usada em relação aos comunistas durante o regime militar. Eles acham que todos nós aqui estamos nessa. Nós somos fascistas, ou pró-fascistas, ou criptofascistas, ou simpatizantes e inocentes úteis. É assim. Isso é atitude de democrata, que não aceita quem diverge, não convive com os contrários. Isso denuncia o autoritarismo, porque eles são chefiados por remanescentes do partidão. Essa coisa sórdida, né, que se fazia de morto ali o partido, né, e ficava sonhando com a ditadura do proletariado e agindo como genro com que sonha todo capitalista selvagem.